O Brasil perdeu a indicação da ministra Ellen Grace para o órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. O Itamaraty desprezou 2 candidatos brasileiros à direção da Unesco e apoia a candidatura do egípcio Farouk Osni, uma pessoa que já falou até em queimar livros. O país perdeu outras disputas, como no BID, por exemplo. O BNDES pode conceder um pacote de empréstimos ao governo de Hugo Chávez, o mesmo que está estatizando empresas estrangeiras. O presidente do Irã cancelou a visita ao Brasil na última hora. A diplomacia precisou abortar, de repente, a ida de um embaixador para a Coreia do Norte. Numa reunião com países árabes, o cerimonial não viu que o presidente Lula iria se sentar ao lado do ditador sanguinário do Sudão, com prisão pedida pelo Tribunal Penal Internacional. O presidente Lula precisou se retirar da mesa para não passar por esse constrangimento. O que está acontecendo com a política externa do Brasil? Eu vou conversar sobre diplomacia, problemas internacionais, América Latina, com o embaixador Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro das Relações Exteriores, e o cientista político Amaury de Souza, que está lançando o livro Agenda Internacional do Brasil. Embaixador, o que está acontecendo? Esses erros são comuns, assim, quer dizer, não calcular a ida do embaixador para a Coreia do Norte no momento de agravamento das tensões e tal. Quer dizer, são erros que podem acontecer ou eles estão acontecendo com frequência demais? Miriam, eu entrei para o Itamaraty em 1963 e antes disso meu pai era diplomata, de maneira que eu estou no Itamaraty praticamente desde que nasceu lá. Eu confesso a você que eu nunca vi uma tamanha série de enganos, de equívocos, que derivam em parte de falta de profissionalismo, em parte de perspectiva equivocada, também de falta de planejamento em outros assuntos, e às vezes de um certo juvenilismo, eu diria. Mas lá não tem ninguém juvenil, né? Não, mas talvez há um certo entusiasmo ideológico. Por exemplo, em mandar um embaixador para a Coreia do Norte, só tem essa explicação, não há nenhuma outra razão, porque a Coreia do Norte é um país completamente réprobo, não é? Totalmente marginalizado, não vota para nada, não influi em nada. Então só pode ser isso, a mesma coisa. Agora, a indicação desse egípcio, que é uma pessoa controversa, que tem muita gente que é contra, que a comunidade judaica é contra, porque acha que ele já fez declarações consideradas racistas, o que faz desprezar uma indicação brasileira que tem chance, que tinha chance na época, né, já tinha conseguido um apoio, um número razoável de apoios, e escolher um egípcio com esse grau de controvérsia? Eu creio sinceramente que a explicação básica está no fato de que o Dr. Márcio Barbosa, um homem de extrema competência e grande posição na Unesco, padece de um vício para eles muito grande, que é o de ter servido o governo Fernando Henrique Cardoso. Antes de mais nada, eu acho que essa é a explicação. Agora, o Itamaraty não sempre foi assim, acima dessas divisões políticas, partidárias, inclusive teve uma continuidade da política que era do governo militar, a democracia manteve os mesmos princípios, o primeiro ministro das Relações Exteriores da República era um nobre, um barão, que foi o fundador, enfim, essas coisas, como é que de repente o Itamaraty passa a achar que aquele pessoa serviu ao governo anterior, então? O Itamaraty tem uma longa tradição de respeitar as posições das pessoas. Não houve nunca facciosismo. Durante o governo militar, com o AI-5, houve algumas cassações, não há dúvida nenhuma. Mas foi apenas isso. Fora disso, eu, inclusive, nos 6 anos que eu fui o titular do Itamaraty, tinha um grande orgulho de não ser faccioso. Mas, infelizmente, hoje a orientação não é essa, há um facciosismo. Agora, eu acredito, no caso da Unesco, só para voltar um momentinho ao assunto, que a razão de votar com os árabes, com a perspectiva de ter um gesto para os árabes, é uma coisa até legítima, não há crítica em si nessa coisa, porque os árabes são uma comunidade importante, com a qual nós temos muitos interesses e que contam muito nos organismos internacionais. Não haveria... Tem que saber qual gesto fazer, né? Exato, mas aí o gesto é inoportuno, primeiro porque é um candidato brasileiro e segundo porque, como você disse, o egípcio é uma pessoa que é inaceitável. Uma organização que se propõe a defender a educação e a cultura
não pode ter como diretor um homem que diz que vai queimar livros. Isso é uma contradição, né? Uma contradição, porque a Unesco é a Unesco, é a educação. Exato. Armauri, você o que acha desses gafes, dessas gafes que o Itamaraty tem cometido? Eu acho o seguinte, Miriam, está havendo uma aceleração de iniciativas dentro do Itamaraty, que, a meu ver, é uma reação ao número de insucessos que o Brasil teve nos últimos 7 ou 8 anos. Isso é, até onde fizemos movimentos certos, como foi o caso de Doha, mas não prosperou. Conseguimos derrubar a ALCA, nada foi colocado no seu lugar. Não conseguimos reorientar o Mercosul e inventamos ao mesmo tempo uma Unasul, que provavelmente não tem um futuro brilhante pela frente. Então, o fato do Brasil não ter conseguido nenhum sucesso de todas as metas do governo Lula definidas no primeiro mandato, nenhuma foi alcançada. Como assim? Que metas, por exemplo? O Brasil conseguiu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Isso. Fez tudo a por isso. aproximação Sul-Sul. Difícil, porque a China se considera, primeiro, geograficamente a China do Norte, em segundo lugar, ela se considera psicologicamente membro do mundo desenvolvido. Portanto, não teria grande interesse. A integração da América do Sul, que avançou apenas retoricamente, continuamos a lutar com todo o problema os mais importantes. O primeiro, construção de uma infraestrutura que interligue as costas do Atlântico e do Pacífico. Segundo lugar, a questão energética. Que poderia ser um fato consolidador e que, na verdade, divide, né? Sem dúvida. E terceiro lugar, o comércio. Ou seja, que integração é essa que não tem comércio? Ou seja, tem comércio, tem o comércio do Brasil. O comércio aumentou, quer dizer, continua aumentando. Sim, do Brasil vem aumentando muito, mas isso não é política governamental. Isso é o fato. São as empresas. São duas coisas. Primeiro porque o país o mundo passou por um período de prosperidade absolutamente inaudito. E segundo lugar, teve China. Então tudo isso ajudou muito. Mas o comércio brasileiro é um comércio feito por empresas privadas. Tá certo. Portanto, não é o governo quem dirige. No caso do comércio com a América do Sul, aumentou muito o nosso intercâmbio, sem dúvida nenhuma. Agora, com todas as deficiências possíveis. Ou seja, não temos proteção dos investimentos, como vimos no caso do Equador. Os nossos tratados estão sendo constantemente desafiados, como é o caso de Itaipu. Todo o nosso comércio, imagine você, num continente como esse, todo o nosso comércio, 96% dele é feito por via marítima. Ou seja, não conseguimos atravessar uma fração importante de comércio daqui para os 10 países com os quais temos fronteiras terrestres comuns. Pois é, isso é verdade. Portanto, não é, no cômputo geral, não é uma história de sucesso. De sucesso. Embaixador, eu queria analisar alguns casos aqui da América Latina, aqui da América do Sul. Quer dizer, vai acontecer o que com a relação ao Paraguai? Você acha que o Paraguai vai continuar escalando, querendo uma mudança do contrato de Itaipu? Qual a melhor coisa a fazer? Eu acho que esse assunto é, digamos, o tema mais viável para o presidente Lugo, porque ele dificilmente vai conseguir... Paternidade responsável, por exemplo, ele não pode ter esse assunto, essa agenda, né? É verdade. Ele não vai conseguir fazer muito progresso na sua agenda social, porque o Partido Colorado, os partidos tradicionais, estão completamente entrincheirados dentro da burocracia do governo e resistem encarniçadamente à agenda dele. Ele não tem recurso. Então o próprio governo recua. E ele está, inclusive, fraco por causa desse problema da paternidade. Ele está fraco, está claramente fraco. Então ele está periclitante. A única coisa que une o país atrás dele é a reivindicação de Itaipu. Então, dizer que o Brasil explora esse é um ferro que ele vai bater tanto quanto ele puder, sem dúvida. Mas isso nos ameaça? A gente precisa da energia de Itaipu. Você acha que de alguma forma a gente fica ameaçado? Não, eu acho que o Brasil não pode ser truculento com o Paraguai, não pode ser brutal, evidentemente, dizer que não quer conversa, que ser grosseiro. Mas pode perfeitamente compreender a necessidade do Paraguai
de ter certas vantagens. E eu entendo que é isso que está sendo feito. Eles estão caminhando mais ou menos nisso. Quer dizer, não mexe no acordo, mas faz o acordo não pode ser financiamento a desenvolvimento do Paraguai. O acordo não pode ser mexido. O tratado... É que de vez em quando eles quase falam que vão mexer no acordo. Isso é que não pode, né? Isso aí pode, tem que ser sagrado. Porque você sabe, a grande alegação paraguaia é, primeiro, que o tratado é injusto. Segundo, que o tratado foi assinado por governos militares. Se nós formos usar esses dois critérios, fica uma total insegurança jurídica no mundo, porque daqui a pouco ninguém pode alegar qualquer coisa. Esses não são argumentos válidos para denunciar ou modificar tratados. Eu acho que nós temos que atender o Paraguai, mas sem mexer no tratado. Com relação a Hugo Chávez, que é uma complicação enorme. Quer dizer, Hugo Chávez está lá e aparentemente vai ficar por muito tempo. A Venezuela é um país importante, uma economia que cresceu muito nos últimos anos. Você também não pode ignorar. Há interesses brasileiros lá. Mas essa aproximação, assim, às vezes que parece meio ideológica com o Chávez, ou concessões como a do BNDES financiando empresas lá, de um país onde não tem nenhuma segurança jurídica, porque amanhã ele pode acordar querendo achar que o Brasil é o inimigo, ele declara isso e pronto. Quer dizer, qual é a melhor forma de lidar com essa pessoa, Hugo Chávez? É uma pessoa complicada, eu conheço ele bem, inclusive conversei muitas vezes com ele. Ele, na época que eu conversava, era mais calmo. Não por minha causa, não, é porque ele não tinha sido Ele foi escalando. Ele foi escalando, Mas ele é uma pessoa difícil, complicada. E, evidentemente, montado naquele orçamento de petróleo dele, que já esteve muito baixo, mas que agora está se recuperando. Ontem já chegou a 63, se não me engano, o barril e tudo. Ele tem muita bala na agulha, né, para fazer uma opção de coisas. E é uma pessoa tão difícil que você dificilmente pode confrontá-lo. Ele não é um democrata, quer dizer, é uma falácia dizer que a Venezuela é uma democracia só porque faz eleições plebiscitárias. A democracia não se compõe só de eleições, se compõe de independência dos poderes, independência dos órgãos de comunicação e da imprensa, segurança jurídica, o Estado de Direito, enfim, todas essas coisas são componentes essenciais da democracia. E nenhuma delas existe na Venezuela. Agora, o Chávez está lá e, como você diz, vai ficar algum tempo lá, provavelmente. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é procurar ter uma relação correta com ele, mas sem botar muita azeitona na empada dele. Né? O presidente Lula, quando diz assim, a Venezuela é democrática até demais, aí está botando azeitona na empada. Exatamente. E é falso isso. É falso. É falso. Concordo. É fácil rebater essa afirmação. Enfim, a Maurícia está lançando esse livro, Agenda Internacional do Brasil. Você fez pesquisas, né, com a comunidade de diplomatas e especialistas em política externa e ex-diplomatas, para saber qual é essa agenda, né, do Brasil. E eu sei que são pesquisas longas, complexas, mas eu queria que você desse uns highlights do que você descobre nessas pesquisas. Bom, em primeiro lugar, o que o Brasil quer, né? Não, eu acho a pergunta crucial. Por uma razão simples, porque o fator fundamental da globalização é que aquela separação clássica que a gente fazia entre política externa e política doméstica desaparece. Ou seja, à medida que o país vai se integrando nos fluxos internacionais de comércio, aproximando-se muito mais de outras nações, o caso da Venezuela é um caso exemplar, né, que confronta os nossos valores, as nossas prioridades, etc., a política externa e a doméstica se interpenetram. Portanto, sempre achei muito importante ouvir as pessoas que são atores fundamentais nesse processo. Não são apenas diplomatas. Entrevistamos diplomatas, entrevistamos congressistas, senadores, deputados, na Comissão de Relações Exteriores das duas casas, empresários, empresas que estão voltadas para o comércio internacional, órgãos de representação de classe, da Fiesp, a CUT, ao MST. Todo mundo que pode influenciar nas escolhas do Brasil. Que ou faz decisões sobre política externa, ou que influencia a política externa. Jornalistas e pesquisadores acadêmicos também. Mas você chegou a alguns pontos que quebram um pouco algumas ideias preconcebidas. Dá Olha, em primeiro lugar, existe um grau de consenso muito grande dentro dessa comunidade com relação a vários pontos. Por exemplo, a importância da participação internacional do Brasil. Só tem 1% dos entrevistados que acreditam que o Brasil devia cuidar dos seus próprios problemas e esquecer o mundo. Portanto, o Brasil não tem uma vocação isolacionista. Todos querem ir para fora.
Todos querem participar do mundo, querem ser parte da cena internacional. Também há muito consenso a respeito de quem será importante no futuro, internacionalmente. Brasil, China, Rússia, África do Sul, Índia, tudo isso aparece com muita clareza e com alto grau de consenso. Aonde há uma divergência profunda é com relação àquilo que se tornou linha mestra do governo Lula, que foram duas propostas. A primeira, a aproximação Sul-Sul, isso é, que o Brasil deveria priorizar o eixo das nações em desenvolvimento e, se não afastar-se, pelo menos baixar muita prioridade do relacionamento com as nações do Norte, com o mundo desenvolvido, Estados Unidos, Japão e União Europeia. Então isso há uma divergência. Isso há uma divergência profunda, isso racha essa comunidade no meio. Outra coisa que racha essa comunidade também é a questão da América do Sul. Existem duas propostas na mesa. A proposta do governo Lula é a proposta da Unasul, a proposta de uma integração profunda, em que no futuro teríamos uma colaboração ampla em tudo, exceto muita ênfase na questão comercial, deve-se notar. E a outra é uma visão de uma integração mais seletiva, em que as pessoas acreditam que o Brasil deveria ter mais cautela nessas propostas. O Mercosul já foi uma experiência muito importante, mas mostra que não é fácil, com 4 países, já fazer uma integração. Você está colocando o Mercosul profunda. como passado? Você acha que acabou? Eu acho que a concepção original do Mercosul como sendo um mercado comum está muito distante hoje em dia. Sua opinião também, embaixador? Acabou o Mercosul, assim como proposta? Eu acho que não acabou, eu acho que ela está em banho-maria. Há quanto tempo em banho-maria? Desde a crise cambial brasileira de 98 e 99, e sobretudo da grande crise argentina de 2001, 2002. Aí ela não teve novas, não avançou, né? Não. Os governos fazem... Agora, por exemplo, o governo brasileiro está aceitando medidas de protecionismo da Argentina em relação a produtos brasileiros. Esse é o caminho? Não, acho que não. Acho que nós só temos andado para trás desde então. Temos feito um discurso muito bonito e tal, pró-Mercosul, mas uma prática que, na verdade, acaba debilitando a instituição. O fato, Miriam, é o seguinte, é que o Mercosul nunca se decidiu qual deveria ser o seu movimento principal. Para usar o jargão, ou aprofundar a área, a região econômica, isso é, dirigir-se seriamente em direção a tornar-se uma União Europeia sul-americana, digamos assim, com mercado comum, um alto grau de integração, ou ampliar o número de sócios. Então o Mercosul tem vivido nesse movimento pendular desde que foi fundado. Então o grande problema é o seguinte, não se tomou as decisões mais básicas nem para viabilizar o Mercosul como união aduaneira. Ainda temos todas as perfurações da tarifa comum dos 4 países. Lista de exceções. Temos o problema alfandegário. Um chefe de alfândega, um funcionário de alfândega tem mais poder do que a Comissão do Mercosul. Ele pode brecar o comércio entre os países. Terceiro, temos todo o problema das desigualdades na redistribuição dos ganhos aduaneiros. É o que leva o Paraguai e o Uruguai a reclamarem tanto do Brasil e da Argentina. E, finalmente, temos agora uma questão que é uma grande incógnita. Se a Venezuela passa a integrar o Mercosul, qual é o modelo de futuro? Porque o governo Chaves não aceita as regras básicas de conformação do Mercosul. Quais sejam? Economia de mercado, a conformação de uma área comercial para negociar com o mundo e democracia. E democracia. Pois é, os pilares. Lampreia, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre Coreia do Norte, indo lá para o outro lado do mundo. O que vai acontecer agora? Quer dizer, porque a Coreia do Norte é tão isolada, ela é tão já fechada, ela é tão estranha, que como é que a comunidade internacional pode dizer para ela, não, isso não pode? Quer dizer, a gente tem um governo no finalzinho, sem nenhuma informação, todo fechado, ditatorial, e com bomba na mão e com míssil e poder nuclear ameaçando o planeta. E o governo Obama no começo. Quer dizer, esse momento, eu queria que você explicasse um pouquinho.
Eu acho o governo da Coreia do Norte um governo louco. Louco de hospício, né, em primeiro lugar. Né? Agora é louco que tem mísseis e tem bombas atômicas, de maneira que é muito perigoso, altamente perigoso. A comunidade internacional pode fazer muito pouco. O Conselho de Segurança pode aprovar quantas resoluções quiser, que eles não vão dar a menor bola. A única solução real é a China deixar de proteger discreta ou abertamente a Coreia do Norte, coisa que ela faz. A Coreia do Norte... Quer dizer, essa nota que ela fez, essa condenação, achou que foi boa, não? É sempre meio um fraquinha. pouco da boca para fora, é um pouco de... Então nós estamos na mão da China. A China que segura o louco. A China é única, porque a Coreia do Norte é um país fracassado. A única coisa que eles conseguiram fazer foi, infelizmente, foi a bomba e os mísseis. Porque eles não conseguem botar comida na mesa das pessoas, né? Não conseguem sustentar a sua população. Então, eles são sustentados por quem? Pela China. É da China que vem a comida, é da China que vem o apoio, é da China que vem, enfim, todo o respaldo político, inclusive. De maneira que a China é a única que tem autoridade para prevalecer realmente e forçar a Coreia do Norte a tomar uma posição mais racional, mais construtiva, se é que isso é possível. Então, certo. Obrigado, embaixador, pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Amauri, pela sua participação no programa. Sucesso no seu livro. Que mais brasileiros entrem nessa comunidade de pessoas opinando sobre política externa e querendo mesmo que o Brasil tenha uma posição no mundo mais forte. E tomara que o Brasil erre menos. Até a próxima semana.